Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Segunda-feira, dia de Inspiring Brains. Você já sabe, né? Não tenho entrevistado mais ou menos, é só entrevistado incrível e de hoje você vai adorar. Então, para a gente poder entrar no podcast, solta a vinheta, por favor. Prontíssimo, cá estamos no nosso podcast Inspiring Brains, que também é veiculado no canal Nada Trivial do YouTube, mas que pode ser apenas ouvido em todas as plataformas de podcast. E hoje eu tenho alguém que vai realmente fazer a sua cabeça dar uns giros de 360. E é importante ser de 360 para você permanecer com ela no mesmo lugar, mesmo depois de ter dado essa revolucionada. Chamo aqui para conversar com vocês hoje Eduardo Ibrahim, um querido, um amigo, um parceiro e uma pessoa que eu admiro muito. Seja bem-vindo aqui, meu querido. Obrigado, Carlinhos. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que meu povo vai adorar conhecer você, conhecer seu trabalho e suas ideias. Que bom, prazer é meu de estar aqui. Joia. Então, já vou logo começar contando um pouquinho de como a gente se conhece, né? Isso aí. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, trabalhamos ainda até hoje no mesmo projeto, que é o projeto da Singularity University no Brasil. Nós fomos recrutados para sermos parte do corpo docente, dos faculties, juntos. E tivemos a oportunidade de, no treinamento, sentarmos lado a lado. Não Que foi sorte, isso? né? Não Primeiro foi? dia, já Estamos estamos colados ali. E aí isso já, obviamente, fez com que a gente se aproximasse, até porque nós tínhamos já naquele momento um ponto em comum muito interessante que a gente até se surpreendeu, né? Naquela época você já estudava economia comportamental, Sim. já discutia o processo de tomada de decisão baseado no sistema rápido e devagar, do Kahneman. A gente teve a oportunidade de debater sobre isso. Então eu quero que você conte para o meu pessoal um pouco da sua história, como é que você chega lá na Faculty com esse tema, e que eu já sei que hoje você já desdobrou isso, então vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso. Tá bom, vamos nessa. Foi muito bom, né, a gente poder estar junto ali de cara, né, no primeiro dia da certificação de faculties. Foi muito legal e descobrir todas esses interesses em comum, né, de economia comportamental, de ciência comportamental. Eu acabei indo para esse lugar porque eu saí da área de tecnologia, que eu trabalhei a maior parte da minha vida, fui para uma área financeira, e para me especializar na área financeira, que eu trabalhava já com AI na área financeira, Data Analytics, para analisar dados usando algoritmos de Machine Learning, eu fui fazer um mestrado de Finanças e Economia. E nesse mestrado, o cara que mais me deixou encantado foi o professor de Economia Comportamental. E aí eu decidi que eu ia fazer a minha dissertação em Economia Comportamental e acabei indo a fundo na teoria, né? E eu comecei a conectar tudo que eu sabia de tecnologia, de inteligência artificial, com economia comportamental. E acabei, no meio da dissertação, pegando o estudo do Daniel Kahneman, que deu para ele o Prêmio Nobel de 2004, e, para minha surpresa, o resultado foi diferente do estudo dele. Essa aqui é a parte legal da história, eu conto até no meu livro. E aí eu mandei um e-mail para ele, achei o e-mail dele de Princeton, ele estava em Princeton na época, e aí mandei para ele um e-mail. Para minha maior surpresa ainda, ele respondeu. Então, eu recebi um e-mail do Kahneman e eu lá todo, sei lá, meio abusado, falando para ele, olha só, seu estudo... Você ganhou o prêmio Nobel, mas veja bem... Tem um errinho aqui. aqui. Foi mais ou menos isso, mas no fundo eu e ele a gente sabia, né, que a questão era a amostra. Ele tinha uma amostra de decisores comuns, que eram universitários e estudantes de pós-graduação, e eu estava analisando o tomador de decisão de risco, que eram os gestores de venture capital. Então, a teoria do prospecto dele, que foi a que levou ele ao prêmio Nobel, diz que a gente é mais propenso a risco na perda do que no ganho. E quando eu analisei o gestor de venture capital, ele tem a propensão igual. Ela não é mais na perda do que no ganho. Ele também é propenso a risco no ganho. Porque o cara que é treinado em tomar risco, ele não vende, por exemplo, uma ação
só porque ela atingiu o preço médio que estava na cabeça dele. E o cara comum, ele faz isso, né? Quando cai, ele vai fazendo o preço médio para baixo, porque ele tem uma ancoragem de preço na cabeça, e quando chega no preço dele para cima, que ele acha que já atingiu o lucro que é suficiente da ancoragem dele, ele sai. Então, ele tem menos risco no ganho do que na perda. E o gestor de Venture Capital não é assim. O gestor de Venture Capital, ele continua no ganho se ele souber que pode ganhar mais. Tá. Então, essa foi a diferença do meu resultado versus o resultado do Kahneman. Quer dizer, ele tem um modelo mental diferente da população geral e isso impacta diretamente no tipo de heurística que ele aplica. Exato, e por isso que a curva da teoria do prospecto do Kahneman, ela é diferente para o público de Venture Capital, que foi o que eu estudei no mestrado. Perfeito. E ele me respondeu, trocamos alguns e-mails, foi super legal. Olha só. Então, estamos aqui justamente com um amigo. O barato é que você começava a sua fala original, né? A primeira palestra que você montou para os programas da Singularity aqui no Brasil, você contava esse caso, né? Sim, contava. Eu falei até no meu TEDx. Eu fiz um TEDx da primeira startup que eu montei antes da pandemia, 2018, 2017, que foi falando o quanto os estudos deles tinham impactado em tudo que eu estava fazendo. Eu fazia análise de precificação, né, pricing, de airlines com a inteligência artificial e a teoria comportamental. Então, é uma coisa que é muito nova ainda, pouca gente faz, e eu mostrei o Kahneman no meu TEDx, já mostrei em várias palestras, e quando ele faleceu, né, deve ter o quê, 2 semanas, eu fiz um post falando dele, mostrando a foto dele, dizendo que o Kahneman mudou minha vida. Ele realmente mudou minha forma de ver o mundo, mudou minha carreira, mudou minha direção de vida. Então, Na verdade, mudou a economia em alguma medida, né? Que a própria economia ainda não conseguiu absorver todos os parâmetros que foram colocados pela análise do comportamento humano, né? Que é a sede do trabalho dele. Isso. E é por isso que ele mudou tanto também a minha forma de enxergar sistemas, né? Porque como eu venho desse lugar de tecnologia, a minha cabeça funciona baseada em sistemas e subsistemas, né? Então, quando eu enxergo a economia, eu enxergo da mesma forma. E qual que é o grande problema da economia que a gente pode chamar de economia tradicional ou até economia moderna, neoclássica, que é como os economistas aprendem na universidade? Essa é uma economia que pressupõe uma falta de dados do mundo industrial, mundo analógico, que realmente você não conseguia captar o dado do comportamento no celular, por exemplo. Você não conseguia saber o quanto o cara está navegando para fazer uma compra, para onde ele está olhando, onde ele está clicando. Hoje em dia você tem startup que já analisa 200 tipos de comportamento, de toques no celular, para dizer o quanto a gente está engajado ou não com o conteúdo que a gente está vendo. Isso, obviamente, reflete nas relações econômicas. A gente está comprando, trocando, consumindo, tendo atenção a determinados conteúdos. Isso tudo é valor econômico trocado na sociedade. Então, a economia comportamental ela vem como uma forma de diminuir esse gap informacional que existe nos modelos tradicionais e neoclássicos. São os modelos que a gente pode englobar tudo aqui, o modelo industrial da economia, que é o que a gente faz há 200, 300 anos e que forma, até hoje, o que a gente pode chamar também de economia política, que é a economia que é feita pelos governos hoje em dia. É uma economia que pressupõe essa falta de dados e, por isso, a gente cria os famosos agregados econômicos. O agregado econômico que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar, é o tal da oferta e demanda. Né? E a oferta e demanda, o que no final das contas ela está agregando? E as pessoas esquecem. Está agregando o ser humano. Sim. Porque as relações do ser humano, o desejo humano, a volitude, o status, a percepção de espaço, de tempo. Todo o comportamento humano. E quando a gente faz essa agregação, a gente está deixando de botar no modelo o principal agente econômico, que somos nós, os humanos. Sim. Então, a gente foi agregando tudo nesses agregados econômicos que a gente chama, porque a oferta e demanda é a oferta e demanda de trabalho,
pessoas. O fato que a economia havia agregado isso, mas tinha determinado que o ser humano que ela queria estudar era um ser humano racional que tomava decisões É, pautadas, né, o tal do homo econômicos, né? Ela não é que sim, ela tinha ignorado, é que na verdade ela tinha colocado o modelo errado, né? é. Um modelo muito estável. Essa assim, é a forma talvez mais fácil de entender o quanto esse modelo econômico que a gente segue, ele tem premissas que nunca serão válidas, né? Que, por exemplo, essa, e o Kahneman falava muito disso. Como você pressupor que o modelo vai funcionar, onde todos os agentes que estão transacionando são humanos e têm vieses Sim. de irracionalidade, o que ele chama de irracionalidade ou vieses cognitivos. Então, tem até uma figura de um outro cara que ganhou o Prêmio Nobel de Economia com teorias comportamentais, mas aí diferente do Kahneman, ele era economista, não era psicólogo como o Kahneman, que foi o Richard Thaler. 2017, né? Isso. E aí ele que é do livro Nudge, né? Aham. Ele a grande contribuição dele é que ele trouxe essa questão do irracional, né, para a prática do dia a dia, né? O nude, que é a cutucada, é basicamente tudo que a gente recebe hoje de notificação no celular, é uma cutucada para mexer no seu comportamento. E ele, no discurso dele do Para Prêmio mexer no Nobel, desejo. no desejo, exatamente. É um pouco pior. É, o desejo já vem, eu acho que vem depois, é de quem começou a usar. Ele estava ali no comportamento, e quem começou a usar começou a trabalhar no desejo. E aí ele no discurso dele de Chicago, que ele é da Universidade de Chicago, ele mostra um slide que eu acho super interessante, que é como os economistas acham que as pessoas são. Aí aparece a foto do Spock, do Star Trek, que é mais a geração dele, né? O Spock do Star Trek. Talvez a geração nova não conheça, mas vai achar aí na internet. E logo depois ele diz assim, ó, é assim que o economista acha que a população é. Aí mostra o Spock. Mas é assim como a população de fato é. Aí mostra o Homer Simpson. Entendeu? É essa comparação de racionalidade Sim, versus irracionalidade. sim. Mas eu acho que o Kahneman, e aí eu quero entender um pouco como é que você pensa isso, porque no fundo o que aconteceu? Você estava fazendo pricing de ticket de Companhia companhia aérea. aérea Uhum. no momento muito oportuno, né? Na verdade foi assim, foi 1 ano e meio, 2 anos antes da pandemia e super funcionou. Atendi todas as companhias aqui do Brasil. Eu estava no Vale do Silício, mas a empresa foi formada lá, investimento de lá dos Estados Unidos, mas eu voltei para o Brasil para atender as companhias aqui, porque já tinha relacionamento e a concentração também é muito mais fácil, né, dessas companhias aqui para trabalhar. E aí, então, eu comecei a atender, atendi aqui na época nós 4, agora são 3 companhias no Brasil, grandes. Atendi, super funcionou o projeto e tal. Só que quando veio a pandemia, realmente, aí acabou o investimento, né, no setor como um todo, e a gente teve que repriorizar tudo que a gente estava fazendo, né, como todo mundo na época. Então, e eu aqui vou chutar, assim, obviamente, sem poder fazer tantas derivações a respeito da sua vida, que não foi muito ruim isso ter acontecido, não. Porque É, isso te abriu uma possibilidade de pensar numa coisa que agora você está se debruçando muito, que é como que esse mundo tecnológico, que é a inteligência artificial, estão transformando as relações econômicas, e tem até livro, né, que você sim, escreveu falando sobre isso. Fala um pouquinho dessa ideia. é isso. E você me lembrou da frase famosa do Steve Jobs, né? Você só consegue linkar os pontos quando você olha para trás. É. Realmente, lá ali no momento da pandemia não foi bom para ninguém, né? Aquilo que estava acontecendo, e nem para minha empresa na época. Mas olhando para trás agora, e você fez um bom link aí também, uma boa retrospectiva. Se eu não tivesse parado na pandemia, eu não tinha nem escrito o livro, Sim. porque eu, né, vida de executivo, empreendedor, trabalhando o tempo todo. Eu conheci você enlouquecido, querendo escrever código e fazer as coisas acontecerem É, na sua companhia, né? eu sou desses, eu sou aquele gestor, líder que quer estar do lado do programador olhando como é que está o código, porque eu sempre acho que posso contribuir na parte técnica, na arquitetura, porque foi minha formação.
Eu comecei a programar com 16 anos de idade, então, assim, eu não Isso é o consigo... que você faz fácil. Aí para mim virou diversão. Hoje em dia é Aham. diversão porque eu não fico mais tanto tempo no código. Mas quando eu entro para dar uma solução legal, existe um desafio intelectual que me diverte, né? Tá com um programador vendo essas coisas. Então, ali eu parei na pandemia para escrever o livro e foi justamente onde eu botei essas ideias para imaginar uma economia sistêmica, com dados suficientes para a gente trazer mais eficiência, mais qualidade e refletir isso no bem-estar da população, das pessoas. Porque se a gente trabalha essa economia fragmentada, normalmente existem brigas, né, de força que na economia a gente chama de conflito de agência. Os agentes estão com pouca informação, assimetria de informação, estão brigando numa competição meio cega e não conseguem colaborar para que o sistema Sim. todo seja mais rico, mais benéfico e gere mais bem-estar para a população, que é o objetivo último da economia, né? Todo economista aprende isso lá na universidade, que o objetivo da economia é criar bem-estar comum. E acredita? Eu acredito o dia que a gente tivesse economia sistêmica, como eu escrevi no livro, né? O livro Economia Exponencial. Porque esse movimento exponencial, que a gente vê muito na Singularity, né? Ele realmente atinge a economia e tudo que a gente está fazendo de uma maneira que as pessoas ainda não estão muito preparadas para Você viver. consegue explicar fácil para o meu público, que quem sabe nunca tenha ouvido nem o termo exponencial? Consigo, vamos lá. A gente, quando pensa em crescimento exponencial, tem que lembrar que toda vez que um dado, um recurso, um processo, alguma coisa na economia, ela é digitalizada. Se você digitalizou, você começa a colocar aquele recurso no caminho exponencial, que aí tem várias etapas, se você quiser a gente detalhe, você sabe bem pra caramba isso também. Mas o importante, para mim, é o início e o fim, e uma etapazinha que é importante para a economia, que o início é digitalização, o objetivo final é democratização de recursos. Então, ou seja, quando digitaliza um recurso, você produz muito desse recurso na economia, você faz a queda do custo marginal dele diminuir constantemente, então fica muito barato produzir aquilo na economia e aquilo se torna democratizado, ou seja, todo mundo tem acesso. A tal da economia do acesso. Desmonetiza, né? Aí você já foi no ponto nevrálgico aí. Desculpinho. Que a desmonetização nesse caminho de crescimento exponencial, é o que eu mais estudo. Por quê? Porque desmonetização, a gente esquece que acontece nesse caminho exponencial. E a desmonetização, ela literalmente significa que vai haver menos circulação de capital na economia. E o modelo econômico que a gente segue não está preparado para isso. Vou te dar um exemplo. Pelo contrário, ele está buscando crescer. Então, mas né? crescer... Tá caçando dinheiro, para fazer mais dinheiro e mais riqueza. Esse é o ponto. E por isso que é importante diferenciar que indicador que a gente está seguindo para o crescimento. Tá. O indicador financeiro, ele vai aumentar a circulação de capital. E a gente mede a economia com o indicador financeiro, que é o PIB. Sim. Produto Interno Bruto. E a tecnologia exponencial, ela não aumenta necessariamente a circulação de capital. Pelo contrário, a desmonetização que acontece no meio do caminho, ela diminui a circulação de capital. Mas o que ela democratiza no final do dia? Ela democratiza o recurso. Dá um exemplo aqui para todo mundo poder entender melhor isso. Imagina educação. Educação é recurso da economia. Todo mundo precisa ter acesso à educação. E quando você vai para o YouTube ou para aquela Khan Academy, essas universidades que disponibilizam conhecimento de graça na economia, na internet, no YouTube, onde quer que seja, no smartphone, você está desmonetizando o negócio da educação. Sim. Você faz a mesma coisa com a saúde. Quando você bota telemedicina com um agente de inteligência artificial do outro lado, examinando tudo que está na sua pele, na sua face, no seu olhar, e já dando ali diagnóstico de uma série de doenças que um médico clínico levaria tempo para analisar. Você está desmonetizando tanto o setor da educação quanto o setor de saúde, nesses dois casos. E se você mede
o crescimento da economia baseado na monetização que tem nesses setores, Você vai achar que é recessivo o movimento. exato, você vai estar olhando o crescimento com a bússola errada. Porque o crescimento da economia significa aumentar recursos, não significa aumentar capital. É que antes parecia ser uma relação bionívoca, Não né, é. que não poderia nunca ser quebrada. O recurso e a riqueza, o dinheiro. Você falou no início aí desse conhecimento holístico, dessas informações de crença, né, que a gente leva ao longo do tempo. Essa é a crença que a gente criou por causa da economia industrial, Tá. que finanças e economia são a mesma coisa, mas não são. As finanças, elas são uma proxy para a economia, significa que ela é uma referência, mas ela não representa a economia. E agora que a gente está vendo um mundo tokenizado, que é a história da Web3, e tokens criados em blockchain, a desmonetização ganha um efeito ainda maior. Sim. Vou te dar um exemplo. Você pega um setor como o agro, que às vezes tem um período de produção, né, um ciclo de produção agrícola, que demora 2, 3, Longo. 4 anos. Imagina que você tem um token onde todos os produtores eles trocam ali máquina, água, todos os recursos que eles precisam para produzir, né? Trabalho, com um único token que roda durante o ciclo deles, de 2, 3, 4, 5 anos. Se o agro usa um token e não usa o dinheiro em circulação, que é a moeda do governo, como você acha que o PIB vai ser medido? Completamente... Vai ser um número falso. É um número falso. Todo economista sabe que o PIB já é meio falho. Tá. Só que agora, com a tecnologia, com o crescimento exponencial, com a tokenização, com a desmonetização, a coisa está ficando cada vez mais evidente que não é a bússola correta para a gente seguir e melhorar a economia. Você já sabe qual é? Existem várias, na verdade. Todas elas estão mais ligadas a você ter uma relação direta com o recurso. Então, o token, quanto mais próximo o token tiver de um recurso que você está transacionando na economia, mais ele vai representar a economia real e não essa economia financista, né, que a gente pode falar assim. E que, assim, do meu ponto de vista, quando você fala para mim que nós teremos mais recurso e que esse recurso não obrigatoriamente vai precisar ser trocado pelo tempo de trabalho de alguém ou pelo dinheiro que essa pessoa é capaz de produzir e que pode gerar riqueza a partir desse recurso, é interessante porque eu também uso o conceito de recurso para falar sobre bem-estar. Uhum. Né? Também, na minha percepção, e tem uma correlação direta bem-estar, felicidade e acesso a recurso. Super. Então, isso fecha um pouco essa equação, né? Que se a economia está visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e ela consegue fazer isso através de recursos, Sim. isso pode ser uma boa saída. Mas aí tem um problema, porque a gente vai continuar tendo concentração de renda na mão de alguns, sim ou não? Eu acho que sim, no momento desse crescimento exponencial do mundo, que as economias de base tecnológica se adaptam muito mais rápido a essas mudanças, a assimetria de renda, que é essa diferença de renda no mundo, tende a aumentar. Tá? Então, você pega países... Eu tenho gráficos que mostram isso no livro. Eu comparei Estados Unidos com os BRICS e, obviamente, destacando a China, que é o BRICS do BRICS que mais cresce. Tem uma curva exponencial de acúmulo de riqueza nos Estados Unidos. Cara, esse gráfico é muito legal, não é só porque eu botei no livro, mas ele é muito legal mesmo, porque você vê que os países vão crescendo muito próximos um do outro até os anos 60, 1960. E aí, por coincidência ou não, nos anos 60, que a gente teve o surgimento da ARPANET, que foi a precursora da internet, e na época só os Estados Unidos usava. O ARPA, porque era aquela coisa dos estudantes. Era militar e faculdade. Isso. Era primeiro militar, depois das universidades. 1960 já. Isso, 1960. E você vê claramente nesse gráfico os Estados Unidos descolando assim, ó. Ou seja... Que correlação bizarra. Tá no meu livro. Eu estudei bastante para fazer esse gráfico, dá um trabalho danado. Escuta, depois você mostra a página, o pessoal na edição
Bota aí, tá Bota bom, aqui. tá bom. É, e aí, eu adoro falar disso porque foi uma surpresa para mim. Quando eu botei isso tudo, os dados todos no gráfico, eu olhei e falei assim, caramba, os Estados Unidos começou a subir depois do ARPANET. E aí, quando tem um outro momento, Isso não tem nada a ver com a corrida, por exemplo, a corrida vai para a Lua, não sei o que lá, tal, que também é mais ou menos nessa época. eu acredito que sim, pode ter uma correlação, porque corrida para a Lua tem tudo a ver com corrida tecnológica, né? Sim, Então, a ARPANET, a corrida espacial, ela é sim. sobre tecnologia. Então, o gráfico, ele busca mostrar como as economias de base tecnológica, elas avançaram mais rápido. Então, tem esse momento da ARPANET, 1960, Estados Unidos, e depois um outro momento que é o surgimento da internet, a popularização da internet, que é 1990, 90 e pouco, tal. E aí eu dividi o gráfico pré-internet, pós-internet, aí você vê a China fazendo assim, A China. a China, entendeu? E aí os outros BRICS ali embaixo brigando, né? Rússia, Brasil, South America, né? Tá todo Índia. mundo. Índia, exatamente. Você vê todo mundo emboladinho ali embaixo, patinando, Estados Unidos e China lá em Estourando. cima, estourando com crescimento exponencial. A curva é exponencial de crescimento de riqueza. Então, isso Mas responde o a tua que que eles pergunta. souberam fazer que os outros países não souberam fazer com tecnologia? Então, para mim, eles souberam e perceberam o poder Da exponencialização. exatamente. Porque quando a gente fala do poder exponencial na tecnologia, todo mundo pensa assim: é o aumento do número de usuários, é a velocidade com que uma startup cresce e vira É, sim, unicórnio. sim. Tudo isso é o Isso é, popular. isso é uma visão meio carnavalesca desse Isso, processo, né? exatamente. Mas qual que é o impacto real disso na economia? É sobre acúmulo de riqueza. O que as pessoas esquecem? Todo mundo aqui aprendeu lá no colégio que a conta exponencial é quando você tem um expoente, né? Sim. Você pega o 2, bota um expoente, você vai dobrando ele de tempos em tempos e você tem o crescimento exponencial. Quando a gente fala de acúmulo de riqueza na economia, que a gente ainda mede com PIB, toda vez que você deixa de crescer 1% no PIB de um ano para outro, você está deixando de acumular riqueza. Sim. Mas quando você cresce 1, ou como você quer 7, 8, como a China já cresceu, você vai empilhando riqueza. E esse empilhamento de riqueza, esse acúmulo, é que faz a curva virar Bom, a exponencial. China ficou 20 anos crescendo, números absurdos, né? Exatamente. E isso só é possível por causa do que a gente chama, na Singularity, de tecnologias exponenciais. Isso é um outro conceito que eu tive que definir bem no livro para ficar claro Claro. também, que é o seguinte: em termos de economia, a tecnologia exponencial é toda aquela que tem poder de autoprodução. O que é um poder de autoprodução? Eu coloco a tecnologia e eu não preciso investir mais em capital, nem preciso investir em mais pessoas para aquele processo continuar Sim. produzindo. Isso é autoprodução. Então, hoje, quando você automatiza qualquer coisa, né, a gente viu hiperautomatização durante a pandemia, a gente já entende isso. Que se eu boto um robô digital para fazer um processo automatizado, de atendimento online, por exemplo, que a gente está vendo direto agora com o chat GPT, nos bots aí de atendimento online, esse bot trabalha sozinho. Sim. Então, autoprodução significa você ter uma tecnologia que trabalha sozinha. E quando a empresa que é de base tecnológica investe nisso, o que acontece? Ela tem um monte de indústria autoproduzindo. E essas indústrias autoproduzindo fazem com que o crescimento exponencial seja contínuo. Perfeito. E eu estou fazendo uma pergunta que eu estou com medo de fazer. Pode fazer, eu não tenho medo de pergunta nenhuma. Não, eu tenho Vamos medo da lá. resposta. Agora eu entendi. E o Brasil nessa história toda? Como é que anda esse país eco aqui, que tem vários problemas com assumir tecnologia? Porque, no fundo, assim, né? Aham. Eu acho que eu não consigo ver isso muito, uma diferença muito grande em relação ao povo brasileiro e americano quando você me conta coisas como o que está acontecendo na eleição americana agora, Aham. e o movimento de economia lá e tal. Mas tem uma camadinha da sociedade ali que faz alguma diferença importante, né? Qual que é essa diferença e onde que o Brasil está nessa história?
Eu acho que a maior diferença nossa é mentalidade global. Eu estava um pouco querendo ouvir isso Era mesmo. isso que você queria ouvir? Tá bom, então já fui no ponto certo. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás, acho que para Época Negócios, falando sobre o quanto o Brasil é descolado do resto do mundo em termos de visão global. E aí eu não estou falando de globalização, do conceito de globalização, eu estou falando em termos de mercados. A gente transaciona em poucas indústrias com o resto do mundo, né? Agrícola todo mundo sabe, né? A gente é muito forte, mas, por exemplo, tecnologia, a Índia, putz, está lá na frente. E os caras estão crescendo agora igual a China. Estão falando que pode ultrapassar a China em breve, justamente porque os caras fizeram um trabalho de 20, 30 anos para se posicionarem como um player global de serviços de tecnologia. Isso foi intencional na China, né? Da matemática básica para a educação lá, até o cara que virou engenheiro de software depois e começou a trabalhar na Microsoft, na SAP, na Oracle, tem um monte de fábrica de software lá hoje em dia para isso. E o Brasil tem um potencial gigante para seguir um caminho parecido. É, Só que a gente tem essas questões culturais É. de se achar meio autossuficiente, sabe? Porque a gente é muito grande no continente que a gente está. Tem um mercado de consumo bizarro, né? Então Isso, fica parecendo que se a gente conseguir atender o nosso mercado, a gente já vai crescer o suficiente, né? exato. É mais ou menos isso. Eu acho que a gente considera que é autossuficiente. Quando eu trabalhava na indústria aérea, eu fiz até uma análise também do movimento de aviões no hemisfério norte e o hemisfério sul. Ali fica claro o quanto a gente está desconectado do resto do mundo, porque você vê que um monte de rota e muito avião circulando no hemisfério norte. Isso significa que se tem muito avião circulando, tem muito negócio acontecendo, Sim. né? Avião de carga, avião de pessoas, e a economia girando. Sim. E aí você olha para o Brasil, aquela meia dúzia de rotas, aquela meia dúzia E assim, e rotas, sempre rotas conectando com o hemisfério norte, que também tem uma outra história que eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais, que é o próprio potencial do Cone Sul como mercado de consumo ou como Sim, mercado produtivo, pensando em exponencialização sem fronteiras, né? sim. Acho que tem uma coisa. Mas a gente está muito preocupado com polarizações mundanas, né? A gente está brigando no TikTok, no X, a gente É. fica nesse Aí volta a lugar. parte comportamental, né? Acho que volta muito fortemente. É. E acho que também tem uma coisa de não investir em educação, né? Agora, tem um detalhe bom, tem dois detalhes. Um deles que eu queria comentar com você é que, ouvindo essa semana, lá no Executive Program que a gente esteve, acho que foi o Renan Hanoshi que falou. O Renan já esteve aqui. Ah, legal. Já, o Adoro ele. público já conhece ele. Maravilhoso. Renan Hanoshi é um episódio importante. Bota aí um cardzinho para lembrar o pessoal desse episódio, que valeu muito a pena. E ele comentou que espera-se muitos unicórnios, né, empresas que valem um valuation de 1 bilhão, que tenham poucos funcionários, 10 funcionários, ou até mesmo uma Sim. única pessoa com um unicórnio. Provavelmente não teremos uma empresa cuja própria tecnologia vai ser dona, né? Ela sozinha Na verdade, criar e desenvolver uma empresa de 1 bilhão? Você acha que isso é, eu acho em alguma possível. utopia, alguma distopia isso? E não é só distopia. Tem um projeto na Ásia que tem o nome da Singularity University, mas não tem vínculo, que chama Singularity Net. Quem quiser pode pesquisar. Por conta aí. da singularidade. É o cara que criou, que aliás é um grande engenheiro de robótica, ele criou também o robô que até apareceu uma vez no Fantástico, que é a Sofia, Sim, sabe? sim. Eu esqueço o nome dele. Depois você bota aí para audiência. É Gotzel, o sobrenome dele. Ele mora na Ásia já há muito tempo e criou um projeto lá que une AI com blockchain, onde você publica o seu algoritmo de AI e esse algoritmo conversa com os outros algoritmos que estão publicados lá e trocam valor Caraca! via token, Produtivo. via blockchain, exatamente. Ele já fez. O nome do projeto é SingularityNet, você pode depois pesquisar aí. Você Então, não tem medo dessas coisas, não?
Eu tenho zero medo, eu tenho medo Zero do ser medo. humano. Eu tenho É, zero medo. porque É. a ambição é muito humana, né? Então, e a ambição ela é humana, e voltando agora a falar de comportamento, porque a gente vive um mundo modelado para a escassez, uma economia modelada para a escassez, Sim. como se tudo fosse acabar. E o que a gente faz com a tecnologia é o contrário, a gente não para de produzir mais, Mas melhor e mais barato. a economia exponencial, ela fala de abundância, mas toda vez que eu falo de abundância em algum público, em algum grupo que não é o público da tecnologia, Hum, a crítica é que isso é papinho, de que a é, gente quer dizer que terá abundância para que as pessoas confiem uhum, e entrem na matriz, né? E sim. ocupem essa realidade virtual e entreguem seus assets, seus recursos para essa economia. O que você acha Sim. desse comentário? Não, eu acho ótimo ouvir isso porque são todos buzzwords, né? Que depois até a gente que já está há muito tempo nesse mercado, às vezes cansa de ouvir tantas vezes repetidas essas palavras do tipo exponencial e abundância. Eu acho que são os maiores buzzwords que eu ouvi nos últimos 5 anos aí de Singularity. Só que aí, aquele período da pandemia que eu parei para escrever o livro, ele foi importante para eu organizar essas ideias também, porque eu comecei a entender que, além de ser um buzzword, ela tem uma significância muito importante para a economia, para a produção. Então, lá na minha palestra, né, dessa vez a gente não se encontrou, né, a gente estava em horários diferentes, mas lá na minha palestra eu trago abundância para, nesse momento de crescimento exponencial da democratização, como abundância de recurso na economia. Então, minha cabeça de engenheiro, né? Eu queria dar materialidade para isso. O que é abundância de fato na economia? Então, isso é quando um recurso se torna democratizado, acessível para todo mundo. Então, eu até concordo com essa crítica quando você pensa assim, como você democratiza um recurso e torna ele abundante numa economia que é modelada para a escassez, que é que eu falei no início, o modelo Que industrial. alguém vai querer sequestrar essa abundância e monetizá-la de novo. Isso. E aí o que acontece? Isso gera um ciclo de criação de escassez artificial, Tá? Que entendeu? a gente já sofre. Já A gente já sempre sofre. sofreu. Sempre sofreu. Jogar É, banana fora se a produção for excedente é um isso, recurso para isso, certo? isso, exatamente. Então pega todos esses outros recursos agora que estão se tornando acessíveis, democratizados por se tornarem digitais, e como as empresas seguem um modelo antigo, os governos seguem um modelo antigo, cada vez mais elas são obrigadas a criar escassez artificial. Então, percebe, o problema não é que a abundância é algo falso. Pelo contrário, ela é super verdadeira e ela cria um efeito na economia de geração de mais recursos. Mas o que é falso? A gente dizer que isso vai estar acessível para todo mundo enquanto a gente estiver no modelo Tá? fragmentado industrial. Para Bom, isso funcionar, tem que ter um modelo científico e Você sistêmico. acha que seria possível a gente entregar os juízos, como é que fala? As arbitrariedades, assim, como se arbitra esse mundo na mão da inteligência artificial? Vou assustar seus ouvintes de novo, né? Eu super acho. Por quê? Tem inclusive um exemplo já, para quem estiver ouvindo pesquisar depois também, que é um partido na Dinamarca que quer eleger um candidato a presidente que é uma inteligência artificial. Você está de brincadeira? Não, isso é real, todo mundo pode pesquisar. Esses povos nórdicos são surpreendentes sempre. É porque, óbvio, tem muitas diferenças culturais e Tem. econômicas, o tamanho do país é menor. Escolaridade, visão de mundo, Sim, experiência, sim. tradição, né? Aqui a gente pensa com essa cabeça nossa de brasileiro e com os desafios aqui locais, o tamanho local, é muito difícil imaginar um momento desse.
Mas isso já existe em proposta, mesmo para quem está muito avançado, não Mas é para uma o tipo coisa... de candidato que se elege aqui no Brasil, não seria um Então, eu acho que desafio muito grande. a população em geral é muito pró-tecnologia no Brasil, né? A gente é conhecido por ser pioneiro de tecnologia e De adesão de uso, mas não de isso. desenvolvimento. Você acha que também, que a gente também tem boas cabeças desenvolvendo tecnologia aqui? Então, aí a gente entra naquela outra questão do incentivo para o desenvolvimento global, né? O que Sim. acontece na prática é que a gente perde algumas cabeças, alguns gênios brasileiros Com para o certeza. Eu exterior. conheço alguns, inclusive Conhece, né? estou diante de um. Pois é. Eu não queria falar sobre isso, mas é um exemplo, é um exemplo. Eu acho que eu sou um exemplo disso também, porque a gente precisa de incentivo local para que a gente consiga desenvolver essa capacitação de deep tech, né? Que é a tecnologia avançada que hoje Estados Unidos e China brigam por hegemonia nessa área. São os maiores produtores de papers científicos da área de AI e a gente, apesar de ser um usuário hard, a gente não produz tanta tecnologia quanto eles. A Então, gente é muito usuário mesmo. A gente adota a tecnologia, gosta isso. da facilidade da tecnologia, Mas eu mas vejo tem isso um dificuldade caminho. de ter um corpo crítico suficiente para desenvolver essa tecnologia aqui. Então, é Sim. como se assim, a gente sempre tem fuga de cérebros, mas porque os cérebros fogem, a gente nunca terá um lugar onde eles possam ficar, não é isso? O brasileiro tem uma coisa que eu acho diferente da maioria dos outros povos no mundo, né? A gente nunca se desconecta do Brasil, cara. É, né? Cara, todo brasileiro que eu conheço, e tem alguns que já estão 20 anos fora do Brasil, gênios, trabalhando nas big techs nos Estados Unidos. Cara, é impressionante. A gente leva essa cultura e esse amor e esse carinho pelo Brasil para sempre. A gente nunca vai perder isso. Então, eu acho que é mais um trabalho de reconectar o brasileiro onde quer que ele esteja, do que querer criar um cercadinho aqui dentro, sabe? Sim, Porque se você cria um cercadinho, você deixa de ter a visão global, sim. sabe? A gente tem gente do Você acha que Brasil. dá para contar com esse afeto, vamos dizer assim, Eu para não- que a gente possa ter alguma esperança? Porque o Brasil hoje, nesse exato momento, é BRICS, é não sei o que lá, é, papapá, mas a esperança é agro, né? é porque é o caminho mais fácil, né? É. Também, né? Eu acho que eu acredito muito em alinhamento de incentivos. A gente está falando de economia comportamental. No livro eu falo que eu não tenho nenhum viés ideológico econômico, né? O pessoal briga muito numa escola austríaca, keynesiana. Eu não consigo enxergar esses dois lados, porque o meu pensamento é sistêmico. Então eu vejo o benefício de um lado, eu vejo o benefício no outro, e se a gente conseguir organizar isso tudo direitinho no sistema, vai Todo mundo vai sair ganhando. funciona para todo mundo. Então, é assim que eu penso também nessa questão dos incentivos. Eu acho que a gente tem que ter os incentivos corretos para que o brasileiro continue produzindo e colaborando com o Brasil aonde quer que ele esteja. E eu vejo isso indiretamente. Eu não sei se é o afeto, como você falou, mas eu costumo ver isso assim de forma muito comum. Você faria que revolução na educação no Brasil? Que revolução na educação? Porque uma revolução será Sim, necessária. Eu quero saber qual é a sim, sua. sim. A minha revolução é toda a educação, assim como a economia, que as pessoas ainda não enxergaram, né? A maioria das pessoas ainda não enxergou que a gente vive uma economia de base tecnológica, embora estejam seguindo o modelo industrial, a gente está criando uma economia de base tecnológica, trazendo isso para a educação. O que eu mudaria é que toda profissão fosse uma profissão de base tecnológica. Todo ensino, desde o médico, do advogado, do arquiteto, ele fosse uma profissão onde a tecnologia ela já entra como uma base do pensamento que é construído para aquela profissão. Então, na verdade, provavelmente nós teríamos que introduzir o pensamento tecnológico na infância.
Sim, Instrumentalização. Não estou falando uso de tela, papapá. Instrumentalização do isso. raciocínio que está por trás de como a tecnologia opera na produção, Isso. na geração de valor. Exatamente. Vamos usar outro buzzword aqui, é o mindset, Sim. né? Trazer o mindset tecnológico desde a educação inicial, da infância. Porque a E não é criança robótica. não é só robótica, né? Porque o pessoal É, resolve chamar robótica, né? não, por isso que tem que usar o mindset, né? É o pensamento Eu acho que é tecnológico. isso, é mais Não, não isso. é a ferramenta tecnológica. A ferramenta, as crianças já são Que educadas não se limita usando. ao pensamento matemático ou lógico-matemático, né? Não se limita. Muita gente Principalmente, acha que se limita. não, claro, eu sei, e a academia acha muito isso. Exato. Você sabe tão bem Verdade. quanto eu, né? Que a gente está sempre na interseção de academia e mercado, e a gente vê a resistência que existe na academia para perceber agora, por exemplo, que você bota um chat GPT na mão de um advogado ou de um médico que não tem o conhecimento lógico matemático e a profissão desse cara é completamente transformada. Sim. Então é sobre isso que a gente está falando. Não é sobre é, a Desenvolver código. desenvolver código e nem conta matemática. Eu quase larguei meu mestrado, inclusive, porque eu tinha um professor que queria que eu fizesse Cálculo. cálculo de desvio padrão na mão. E, cara, eu Ok. trabalhando com inteligência artificial há 20 anos, né, No cheio de way. algoritmo para fazer isso, No e way. o cara queria que eu quase larguei. Sério, isso é história verídica. Eu não botei no livro não, mas essa é Mas você verdade. sabe que eu sei calcular um desvio padrão na mão, né? Você sabe, tá vendo? Sei. Então, eu também sei. Velha guarda da ciência fala pra gente que se a gente Sim. não soubesse calcular, nós não saberíamos o que significava. Pois é, apesar de saber calcular desvio padrão, regressão, equação binomial, tudo, eu tive que aprender esse troço no segundo grau. Fiz uma pós também de finanças, que meio que a galera era bem acadêmica, eu fiz isso. Mas quando eu cheguei no mestrado, eu já estava de saco cheio de fazer Com isso. certeza. E aí eu falei assim, Mas cara, eu chamei a atenção disso porque assim, as pessoas insistem na coisa errada. é, Elas querem montar uma mentalidade que você veja uma coisa, aquela coisa errada. é, E agregando um nível de sofrimento que afasta as pessoas. Então a gente não exato. entende muito por que tem tanta gente usuária de tecnologia, scrollando tela, feito louco na rede social, mas com uma baita de uma dificuldade de compreender como é que aquela tecnologia revoluciona a vida dela. Né? Eu Exato, estou muito exatamente. incomodada com esse lugar, com essa coisa, porque a resposta que vem é tipo. Ah, vai tirar o emprego, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, eu até estou fazendo uma campanha ultimamente que é a seguinte: eu tenho um espacinho de 4 minutos na Rádio Nova Brasil FM, na Tá. sexta-feira de manhã. E eles queriam que eu falasse muito de saúde mental, de comportamento, e eu estou trazendo, toda vez que eu posso, algum dado de como que a inteligência artificial, ou como que a tecnologia revoluciona a saúde, ou Tá. revoluciona o diagnóstico, ou revoluciona a nossa compreensão sobre algum fenômeno para ver se as pessoas entendem que nós não estamos falando de rede social, Claro que não. né? Porque parece que o assunto, o papo de tecnologia agora é YouTube e rede social e acesso, tal como quando na verdade o buraco é muito mais embaixo. Né? Muito mais embaixo. E um documentário que acho que é bom recomendar é o Dilema das Redes, né? Sim, com Tem certeza. uma frase de um dos engenheiros do Like lá do Facebook, que foi o cara que tocou o projeto, né? Que ele diz o seguinte, que o like aumentou a atenção das pessoas, né? As pessoas começaram a dar like no que eles estavam vendo, isso não existia antes. Que é interativo, na Que verdade, você é está deixando a sua marca ali, né? Está dizendo isso, eu existo. isso. E que a economia que a gente vive, essa frase é muito legal dele, vou tentar resumir, né, que fala uns 5 minutos sobre isso, mas ele diz assim, a nossa economia foi modelada para a gente consumir recursos, né, de uma forma indiscriminada. E aí ele dá o exemplo da baleia, da caça de baleia, que a gente mata as baleias para comer a carne. E aí ele compara isso à atenção que a gente dá no celular, porque a gente só sabe tirar a grana se for consumindo alguma Sim, coisa. sim, sim, sim. E aí a frase dele é o seguinte: quando a gente trabalha hoje a economia da atenção, que é essa das redes sociais, que você fica olhando para o celular para vir uma propaganda para você, a gente chama isso de economia da atenção. Aí ele diz assim:
agora nós somos as baleias. Viramos o produto, né? Viramos o produto. Somos as baleias. Na verdade, a atenção pode ser tão grande quanto o tempo que você tem disponível. Exatamente. Né? E aí, como você não pode apenas destinar o seu tempo de hobby para isso, porque seria muito pouco para sustentar a economia, você começa a ser cooptado para viver dentro desse universo. E lembra, é a economia que a gente está falando industrial. Sim, é o modelo industrial. Modelado para a escassez, modelado sem considerar o comportamento humano, modelado sem considerar a qualidade das relações econômicas, que agora você consegue medir isso com People Analytics, como é que as pessoas estão se relacionando, se aquilo ali traz maior bem-estar, menos bem-estar. Então, eu acredito que a gente está nesse momento de transição, mas a gente já tem tecnologia fazendo a gente ir para um lugar melhor. A gente vai ter que mudar esse modelo econômico, que não vai acontecer do dia para a noite, vai ser aos poucos. Alguns países vão mudar de um jeito mais rápido e vão prosperar mais rápido, outros vão ficar um pouco para trás, vão demorar a acordar para isso. Mas eu acredito que no médio e longo prazo, numa velocidade exponencial que a digitalização permite, em vez de a gente levar, sei lá, 100 anos, a gente vai levar 10, 20, 30 para uma coisa que poderia levar 200, 100 anos. Sim, para arrumar, né? É isso. Então, para a gente acabar, a última pergunta que eu vou te fazer. Você se considera um pessimista? Acho que não. Um otimista, um realista ou um visionário? Eu nunca ouvi a palavra visionário no meio dessa pergunta, é a primeira vez. Talvez eu seja um realista visionário. Eu acho que eu sou isso. Juntando aqui, nunca pensei sobre isso da forma que você colocou. Boa. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu tento ter visão, né? Visionário é sobre enxergar... Sobre construir cenários futuros possíveis. Isso. E nesse lugar você acha que você é um realista. Eu acho que você é tão otimista. Que bom que você acha isso. Que bom. Eu acho que o otimismo é um estado de espírito. Mas eu acho. O realismo eu acho que é como eu trabalho. É como eu entrego, entendeu? Sim. Eu acho... Eu vou levar como um elogio. Muito bom, show de bola. Amor é meu, eu não tenho nem como te agradecer tanto ensinamento. Olha, a gente estourou todos os tempos que a gente costuma praticar aqui no Inspiring Brains, mas merecia. Que acho que você agregou muito, muito, muito valor. Então, super obrigado. Pessoal, esse é mais um episódio incrível do Inspiring Brains que você tem que compartilhar, que você tem que curtir, que você tem que deixar seu comentário. Diz aí como é que você entendeu tudo isso que o Eduardo trouxe pra gente, porque, de fato, é um tema muito novo para muita gente. Provavelmente, para quem conhece esse tema, ele falou coisas que desafiam até a sua própria compreensão. Então, vale super a pena pegar o livro do Eduardo Ibrahim, Economia Exponencial. A gente vai colocar aqui a descrição para você poder buscar, para você poder encontrar esse texto e conhecer mais do trabalho do Eduardo. Eu fico muito feliz de ter todos vocês por aqui. Muito obrigada, meu amor. Obrigado você. Pela sua generosidade, que eu sei que você está na correria e veio aqui falar com o meu povo. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado.